boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo sobre como evangelizar nos presídios. Vamos começar orando, pedir a Deus que possa nos ajudar a fazer esse trabalho para a honra e glória dele. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder servir a Ti. Nós amamos o Senhor e queremos fazer a Tua vontade. Por isso, ó Pai, nos abençoa e nos estimula cada vez mais, e que esse grupo pequeno que temos aqui, Senhor, possa realmente fazer o Teu trabalho com amor, e que possamos, ó Deus, ver também o número aumentando para a glória do Teu nome. Nós agradecemos e nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, João capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o objetivo do nosso treinamento aqui. Nós entendemos que para as pessoas que estão presas, elas também podem ser libertas, não necessariamente das grades de uma penitenciária, mas das grades do pecado, né? E Jesus, ele pode proporcionar exatamente isso na vida das pessoas que estão presas também. Lembrando que eles também necessitam de conhecer da graça do Senhor Jesus, já que Cristo falou, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós vamos continuar nosso estudo na página 15, onde nós estávamos olhando sobre algumas questões sobre as penitenciárias, né? Vocês olharam, leram? Li. Ok, muito bem, Raiete, você é um exemplo, viu? Fabiano? Mas a semana foi corrida, né? Certo. Então, as modalidades de penas criminais, né? Então, nós temos aí a prisão simples, a reclusão, página 15. Certo. Aproveitar minha pastilha, se tiver fácil. Se não tiver, traz só outra. Página 15. É logo no início, depois. Aí você já está bem pertinho aí. Lá embaixo. Aí, exatamente. Então, prisão simples é a prisão de penas pequenas existente na lei de contravenções penais, né? Acontece em cadeias públicas ou distritos policiais. Então, são penas simples, onde as pessoas passam pouco tempo na prisão. Temos a reclusão, penalidade grave, que deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Temos também a detenção, a pena que é cumprida em regime semiaberto ou aberto. Aí temos vários outros, né? Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Então, esses são os tipos de penas onde o condenado ele pode estar inserido em uma delas, né? Então, nós vamos lidar com vários tipos de pessoas, já que a gente está indo para um presídio ou também para uma cadeia pública. Então, nós vamos ver pessoas de alta periculosidade e pessoas também que fizeram coisas simples, né? Um roubo de galinha, né? Exatamente, não pagou a pensão. Então, nós vamos ver vários tipos de crimes, né? De condenados também, certo? Aí na página 17, né, essa página 16, só para a gente fazer a leitura mesmo, que são de dois textos, né, de Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, falando que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, né? A página 17. Muito bem. 16 aqui. 17. Aí nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre o perfil do preso, né? O que é que acontece com ele, como ele se sente dentro de uma prisão. Esse material aqui é baseado exatamente nas experiências de algumas pessoas que vivem presos. Então é o olhar de alguém, às vezes de fora e às vezes também uma pessoa de dentro, né? Aí a pergunta é: quem é o presidiário? Raiete, o que você leu sobre isso? O que você lembra sobre quem é o presidiário? Página 17. A pessoa que está cumprindo a pena, né? Certo. Que fez algo
de mal com a sociedade e está pagando por isso. Certo. Interessante que no texto coloca aqui que geralmente o preso, ele sempre se acha que é vítima, né? E ele... Mas aquilo para se defender. Isso, exatamente, né? Às vezes não concorda também até com a pena que eles estão... Só um minuto, a apostila é essa aqui? É. Eu não recebi não. Recebeu não, né? Não me deram não. Ok. Compartilha aqui. Muito bem, então o presidiário é aquela pessoa que está cumprindo pena e também muitas vezes se acham vítimas, né? Não concordam muitas vezes com a pena que eles estão sofrendo. Nós vemos um exemplo disso com Caim, né? Quando Caim ele matou o seu próprio irmão Abel, de acordo com a Bíblia diz que Deus disse que ele realmente seria maldito, né? E ele disse que não iria suportar tamanha condenação, né? E Deus falou que ele iria ser marcado como um sinal para que ninguém pudesse realmente tocar nele, né? Então nós vemos que isso faz parte da personalidade de um criminoso, né? Sempre vai achar que a sua condenação não é merecida, não é justa, né? Então o texto também coloca aqui que o preso, como qualquer outra pessoa, ele também precisa do Evangelho e do poder de Jesus Cristo para a transformação de sua vida. Então, nosso objetivo de ir para os presídios é entender que Deus ele pode transformar as pessoas, que Deus pode realmente mudar a vida daquelas pessoas que estão ali. Nós podemos observar exemplos também nas Escrituras de homens cruéis, perversos, que foram transformados pela graça de Deus. O exemplo está mesmo do apóstolo Paulo, né? Que ele era um homem violento, né? Ele consentiu na morte também de Estevão, ele também foi a Damasco com o objetivo de prender homens e mulheres, e quantas pessoas ele já tinha destruído sua vida e família, né? Então nós vemos que o Senhor ele transforma vidas e nós cremos nisso, e por isso que nós pregamos e queremos pregar o Evangelho às pessoas que também vivem nas penitenciárias, né? O texto coloca aqui na página 17, no último parágrafo, né? Quando se inicia na vida carcerária, o preso é inspecionado, suas roupas podem ser trocadas, recebe o número de matrícula, perdendo assim a sua identidade, o seu cabelo ele é cortado, e tudo isso contribui para o acúmulo de traumas pessoais que podem produzir depressões profundas, havendo tendência também ao suicídio. Então o início é marcado de uma forma assim muito violenta, né? Então ele está perdendo a sua identidade, ele não é chamado mais pelo nome, sim pelo código que cada um tem, né? Então isso já leva a uma situação de grande depressão, né? E também por estar vivendo isolado, né? Isolado da sociedade, isolado da família, né? A perda da liberdade de ir e vir, né? Devido exatamente à condenação de coisas erradas que ele certamente praticou, né? Sim. Eu não sei se isso procede, mas um certo preso falou uma vez para mim que lá eles são obrigados a tatuar o corpo. Eu não sei se isso é verdade. Eu sei que teve um camarada que passou um tempo preso, ele disse que foi obrigado a colocar uma tatuagem dele. Às vezes obrigado não necessariamente que é o sistema penitenciário, mas às vezes porque ele precisa se adaptar a um grupo. É deles mesmo lá, né? isso mesmo. Então, se ele não se engloba dentro daquele grupo, então ele pode sofrer a morte, atentados, etc. Então, para fazer parte do grupo e ser protegido também, às vezes a questão da tatuagem, né? É o conselho de ética, né? Em todo ambiente você vai se adequar, se comportar aquele ambiente. E lá tem suas leis e regras. Exatamente. Então o presidiário, Tem fundamento. o presidiário ele precisa se adaptar, ou ele morre, né? Então aquela história, né? Ele tem que dançar conforme a música, né? É por isso que tantos entram de um jeito sai pior, né? Exatamente. Infelizmente o sistema penitenciário do Brasil é um sistema de treinamento para a criminalidade, né? Então você entra um ladrão de galinha e você sai um assaltante, né? Enfim, exatamente, né? Outra coisa que nós colocamos, que tem aqui na apostila, né? Uma das características também do preso, né?
no início ele vai se tornar também uma pessoa egoísta. Ele tem que pensar em si, porque se ele não pensar em si, ele vai terminar realmente morrendo, né? Ele se torna indiferente, insensível, né? E ele está sempre querendo se proteger com relação à sua vida. Muitos presos estão com problemas de saúde, haja vista terríveis doenças como no caso da AIDS, né? Mas muitas vezes eles chegam até a fingir doenças dentro do presídio para obterem cuidados e tratamentos especiais, né? Então uns adoecem de fato e de verdade e outros se fingem estar doentes também, até para a questão da possibilidade de uma fuga também, e até sair um pouco daquele contexto de trauma, né, de prisão, né? De grande opressão, né? Exatamente, sair ou respirar um tempo melhor, né? Aqui nós temos um depoimento, né, de uma pessoa. Eu pedi para o irmão Fabiano fazer a leitura desse conteúdo aqui. Página 18 e depois a 19. O depoimento da senhora da penitenciária de Tremembé, em São Paulo. O Senhor pede: lembrai-vos dos presos. Sim, meu irmão, minha irmã, lembre-se de mim. Lembre-se de que existo. Lembre-se que estou atrás das grades, sozinha, presa, impedida de sair, de me locomover em liberdade. Lembre-se que estou numa cela solitária, úmida e fria. Lembre-se que estou passando necessidades, às vezes frio, às vezes fome. Às vezes falta o sabonete, outras vezes o desodorante. A pasta de dentes, a escova. Não quero que se lembre de mim como uma réproba, ou uma importuna, ou uma marginal, ou um trapo velho, jogado na masmorra. Não sou uma mendiga pedindo esmola, antes sou uma princesa, irmã de Jesus. Lembre-se que sou sua irmã, uma fiel resgatada por bom preço, lavada no precioso sangue de Jesus Cristo, gerada de novo pela palavra de Deus. Lembre-se de mim como se estivesse presa, né? Comigo atrás das grades, como fato real. Imagine-se impedida de ir agora mesmo para casa, ver seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, impedida de ir para a igreja. Não, impedida, aí muda a página. Para ir ao culto na igreja, página 19. Não, se voltou. 16. Estava aqui. De ir ao culto na igreja, de respirar livre, ver o nascer do pôr do sol. Lembre-se de mim como precisando escrever para casa e não tendo um selo, um simples selo, um envelope, um bloco de papel. Às vezes tem o papel, mas falta o selo. Outras vezes tem o selo, mas falta o papel. Posso improvisar, escrevo no papel de embrulho, louvado seja Deus. Lembre-se de que eu preciso de uma Bíblia, lembre-se de mim, mas como se você mesmo precisasse da ajuda dos irmãos e das irmãs que estão em liberdade. Ó meu Senhor, quantos irmãos e irmãs eu tenho? Será que alguém se lembrará de mim? Faze-os se lembrar da tua palavra, Senhor. Cumpra a tua palavra, Jesus. Cumpra-se. Hebreus 13:3. Amém. Ok, então esse texto aqui, né, foi escrito por uma presidiária. Provavelmente ela se converteu dentro do presídio e ela está cumprindo pena, né? E aí a gente pode perceber o quê? Ela vive uma vida de solidão, passando algumas necessidades, né? Realmente nós vemos aí necessitando do sabonete, do desodorante, tantas coisas pequenas, né? Então lembrando que esse ministério, né, é um ministério que vai alcançar os presos, mas muitas vezes os presos vão continuar dentro das próprias penitenciárias, e porque eles vão precisar cumprir penas e vão passar anos muitas vezes, e nós vamos ter que dar esse sustento, esse amparo, né? E ela está aqui suplicando aos irmãos, né, a Igreja de Cristo, que possa auxiliá-la, que possa orar por ela, né?
que possa realmente ajudá-la nessa sua grande agonia. Então, nosso objetivo aqui... Provavelmente aí até a família dela já não dá abandonou. nenhum apoio. Isso, exatamente. Então, a Igreja de Cristo funciona não apenas para ganhar as pessoas que estão presas, perdidas nas trevas, mas também de dar esse suporte, né? Fortalecer a fé daqueles que estão sendo salvos também, né? Então isso é muito importante a gente visualizar os dois lados da moeda, né? Outra questão que ele coloca aqui, né, sobre a questão do preso, a necessidade do preso, né? Número 2 aí da página 19, como todo ser humano, o preso precisa ser atendido em suas necessidades básicas. Quando isso não ocorre, surgem problemas de ordem pessoal e em seu contexto social. Quais são as necessidades básicas, né? Proteção, saúde, alimentação, né? Moradia, né? Realmente são coisas básicas para o ser humano viver. E muitas vezes esses presos não têm, né? Não têm segurança. Muitas vezes muitos são assassinados dentro da própria penitenciária, né? Então é uma vida realmente complicada. E aí o texto mostra que quando não tem essas suas necessidades básicas para poder sobreviver suprida, então gera todo um conflito pessoal, interpessoal, né? E, enfim. Outra necessidade, né, que ele coloca aqui, ele fala sobre as necessidades também espirituais, que é uma necessidade do preso, né? O que seria essa necessidade espiritual? É exatamente o relacionamento com Deus. O ser humano, ele precisa se relacionar com o Senhor. E quando ele não se relaciona com Deus, vários problemas se desenvolvem na vida de qualquer pessoa. E aí a gente não está falando apenas para o preso, mas para o ser humano de um modo geral. E o preso, ele é um ser humano, apesar dos crimes que ele praticou, ele necessita de um relacionamento com Deus. Isso é uma necessidade importante. Então nós precisamos entender que devemos suprir essa carência, a carência espiritual. O texto fala aqui, né, as necessidades espirituais referem-se à satisfação dos anseios mais íntimos do relacionamento com Deus, que uma vez não atendidas, irão refletir de várias formas na vida do preso, como por exemplo, um vazio espiritual. Então o preso, ele não tem Deus na sua vida. Então, por ele não ter Deus em sua vida, ele está realmente com um vazio profundo, né? Porque só Deus é que pode dar alegria. Nós podemos observar um exemplo de um preso nas Escrituras que está feliz, o apóstolo Paulo, né? A epístola que ele escreveu para Filipenses, né, para os crentes de Filipos, expressa exatamente isso. Ele fala várias vezes no texto de Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos comigo. E o apóstolo Paulo, quando está escrevendo essa epístola, ele está preso, ele perdeu a sua liberdade, mas ele tem Deus na sua vida. E por ele ter Deus em sua vida, ele está o quê? Feliz, ele está contente, está animado. Então, mesmo vivendo uma situação deplorável, que era exatamente naquelas cadeias da época, né, que não eram tão boas também como na atualidade, mas ele está contente, porque Deus faz parte da sua vida. Ele até diz lá em Filipenses 4, versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós entendemos que quando a necessidade espiritual não é suprida, então a pessoa fica em desespero, né? E muitos dos presos, eles vivem numa situação como essa, eles não conhecem Jesus, ele não tem paz no seu coração, né? Então, realmente nós precisamos ajudá-los, né? Nós temos aqui um depoimento, né? Juarez pode ler? Lá na página 20. Estou na 20. Ok. Já não tenho nem vontade de viver. Falta-me alegria e felicidade. Olhe por mim, ajude-me a encontrar Jesus. Leia o versículo que me enviou. Por favor, ajude-me, pelo amor de Deus, senão vou acabar enlouquecendo. Tenha piedade de mim, irmão. Peço orações a todos. Ando até brigando aqui na cadeia. Não sei o que está acontecendo comigo. Dê-me uma palavra de conforto. Muito bem. Então aqui é um depoimento de um preso também,
nós não divulgamos o nome, exatamente questão ética, né? Mas você percebe a angústia da carta que essa pessoa está escrevendo, né? Ele está desesperado, querendo um alento, querendo uma coisa que dê a ele força, né? E aí ele está sendo assistido também, né, por alguém, um crente, né? Está dizendo, me ajude a encontrar Jesus, porque ele consegue perceber que Cristo faz a diferença, mas ele está muito confuso. Então esse ministério é muito importante, né, para dar alegria àqueles que estão realmente desesperados, né? Então nós observamos aqui a tristeza, a frustração, a decepção, porque é a falta de Cristo, né? A semelhança dos presos, as pessoas que estão livres também, muitas vezes estão presas, né? Sem Cristo, é uma frustração tremenda, porque só Jesus é que pode dar a alegria para viver, né? Outra necessidade também, né? A base, que é a confusão religiosa. Aqui o texto mostra, né, nas casas penais, há de modo genérico uma infiltração de ensinos profanos e metodologias inadequadas que provocam no preso um estado pior do que o anterior. Há uma confusão religiosa, daí a necessidade urgente do exercício de um ministério entre os presos eficaz e eficiente. Ou seja, de acordo com a legislação do nosso país, né, há a possibilidade de todas as cadeias e penitenciárias, grupos religiosos chegarem lá e falarem da religião, falar dos seus pensamentos filosóficos, né, fazer programações, enfim. Então nas cadeias vários grupos religiosos chegam lá e às vezes o diálogo é totalmente diferente, cada um que diga uma coisa. Então há uma confusão, e às vezes até impede que as pessoas compreendam de fato o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, né? Saber qual é o certo, né? Exatamente, qual o verdadeiro caminho, né? Porque há muitos pensamentos errados, né? Muitas seitas, muitas heresias também. Então realmente é uma outra coisa que nós precisamos pensar, porque se nós não formos lá, outros grupos vão, e ao invés de trazer essas pessoas para a luz, vão deixá-los ainda mais nas trevas do pecado, né? Então é uma necessidade também que nós precisamos suprir. Em relação à necessidade deles em relação a Deus, Fabiano, Boa noite. é que são dois sentimentos, um de raiva, porque está lá, e o outro de procurar uma resposta, procurar de realmente sentir o vazio. Então tem esses dois sentimentos. Exato. Nas pessoas que estão lá, de raiva e de sentir um vazio. Exatamente. Então é uma crise que eles passam, né? E às vezes esses grupos não suprem suas necessidades, né? Outra necessidade também é a necessidade emocional, né? As carências, página 20, né? As carências sentimentais irão gerar, entre outros, os seguintes problemas. Quais são os problemas? Primeiro, solidão. Tem um texto aí de uma pessoa, um depoimento, né? Vou pedir à irmã Rayete para fazer essa leitura. Meu coração lembra um tambor selvagem, ronca nas paredes do meu peito. Golfadas de sangue queimam meu rosto. Deita em meu leito, solitária, lembro-me que lá fora a vida continua. Então choro no silêncio da solidão. Levanto-me, debruço-me na janela do meu cárcere e vejo a vida lá fora. Então arranco um suspiro alongado, comprido. Um desejo de voltar para casa invade meu peito e tira o meu sono. A insônia invade meu cérebro. Então volto para a solidão do meu leito. Gostaria de fugir de mim mesma para não sofrer mais esse mal. chamado solidão. Esse mal chamado solidão. Eu gostaria tanto de não esperar sozinha a hora de dormir. E lembro-me de você. Você lembra de mim? Ok, então nós vemos aqui as palavras de uma pessoa, depoimento, um vazio imenso na sua alma, uma solidão tremenda. Então isso mostra também o perfil do preso, né?
jamais ele vai estar contente naquela situação, porque a maioria, né, ou 99% não conhecem Jesus, né? Então não tem realmente motivação nenhuma. Então deita, não consegue muitas vezes dormir. Fala aqui também sobre a questão da insônia, né? Não tem nada para fazer, não tem atividade, né? É comer, dormir, dormir, comer, né? Então essa muitas vezes tem sido o sistema. As pessoas que não fazem atividade física, não jogam futebol, então ficam parados sem fazer nada. Então é realmente uma vida, podemos dizer, sem graça, né? Uma vida realmente frustrante. Então essa necessidade emocional que é realmente necessário a gente também ajudar essas pessoas, né? Outra questão que foi colocada aí no livro, né? Depressão e desespero. O preso, ele tem inclinação forte para a depressão, principalmente quando é primário, ou seja, é a primeira vez que está entrando na cadeia, primeira vez que está entrando na penitenciária. Então, por ser a primeira vez, a tendência é levá-lo a uma depressão. Então, sendo humilhado, ele desespera-se, chegando às vezes à questão também do suicídio, né? E aqui nós temos as palavras de um missionário, Paul Vandoros, que ele diz o seguinte. Bruno, pode ler? Certa vez visitamos o 18º Distrito Policial de Muca, São Paulo. Uma presa RM. Enquanto pregávamos do outro lado da grade da cela, desesperada pediu insistentemente a oração, dizendo que não aguentava mais, que estava desesperada e com um desejo louco de estourar a cabeça nas grades. Imediatamente oramos por ela, pedindo a Deus que lhe desse a paz, que excede todo o entendimento, de acordo com Filipenses 4:7. E na hora ela começou a chorar em prantos, e foi-lhe concedida a paz, que guardou seu coração e sua mente. Só Jesus Cristo pode dar a paz. Muito bem, então aqui é uma experiência de um missionário que tem esse trabalho junto aos presos. Realmente esse desespero dessa pessoa está querendo realmente tirar a sua própria vida. E isso não é algo incomum, pelo contrário, é algo comum. Isso acontece com muita frequência, né, dentro das penitenciárias, né? Então nós precisamos entender a condição emocional que as pessoas se encontram lá dentro, né? Elas estão realmente deprimidas, frustradas, desesperadas muitas vezes, sem perspectiva nenhuma de vida, de futuro também. Vive realmente em trevas, né? Uma grande nebulosa. Outra colocação que temos aqui é a questão do medo, né? A verdade é que o coração do homem fica cheio de temores, de inquietações e de preocupações. No mundo há muito medo, causado pela insegurança, pelo desequilíbrio, pela falta de estabilidade econômica, social, política e financeira. Ao preso, além desses fatores, acrescenta-se o fato de se preocupar com a segurança e o futuro da sua família, especialmente quanto à provisão financeira. Ou seja, ele está preso, ele não tem condições de cuidar da sua família, dos seus filhos, esposa. Então ele fica realmente extremamente frustrado, às vezes pensando, será que a pessoa que eu matei, a família vai também perseguir a minha família, meus filhos? Então esses sentimentos, né, que causam a vida do preso tem a tendência de levá-lo a uma grande angústia, né? Então o medo deixa o homem incapaz de reagir, de pensar, de falar, de trabalhar, caminhar ou de fazer qualquer outro exercício, né? Então ele prende a pessoa. Então a pessoa está presa nas grades, literal, e ela também está presa por causa do medo. O medo impede a pessoa de pensar, impede a pessoa de agir, a pessoa vive realmente uma grande ansiedade. E aí nós lembramos do texto de Filipenses 4, versículo 6, né? Filipenses 4, 6 e 7. Como nós nos livrarmos da ansiedade, do medo, né? Daquilo que está aprisionando a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo dá para nós a chave, né? Primeiro ele diz, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, não é para ficar preocupado, não é ficar com medo, não é para ficar apreensivo por nada,
Mas como nós não podemos ficar ansiosos? Ele mesmo diz, né? Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, eu estou ansioso, então eu vou conversar com Deus sobre a minha ansiedade. E Paulo coloca aqui petições, orações, súplicas, ações de graça. Então, quando o homem busca a Deus em tempos de angústia, em tempo de medo, em tempo de ansiedade, o que é que acontece na vida dele? Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Então, o coração que estava inquieto, a mente que estava perturbada por circunstâncias externas, quando eu entro na sala do trono, realmente eu encontro paz. Agora, as pessoas que estão presas, elas não conhecem Jesus. E elas não sabem que o caminho é exatamente Cristo. E por isso ficam realmente grandemente desesperadas e abatidas. Então nós precisamos apontar para elas a solução para esse problema de depressão, de medo e de ansiedade. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, e que pela palavra de Deus a pessoa vai ter realmente confiança e vai ter coragem também, né?